Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão o Jogo do Poder, um espaço aberto para discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o propósito, este é o objetivo final aqui do Jogo do Poder, que tem o enorme prazer de receber nesta noite uma deputada com forte atuação em todo o estado, mas notadamente na região da Costa Verde. Ela tem um forte trabalho direcionado àquela região e especialmente em Angra dos Reis. Eu me refiro à deputada estadual Célia Jordão. Boa noite, deputada. Boa noite, Ricardo. Saudar também, aos seus espectadores, sempre naquela intenção, da melhor informação, como você disse. Eu acho que isso é sem sombra de dúvida, o trabalho do jornalismo sério e é o que a população espera. Muito obrigado por ter comparecido e ter atendido o nosso convite. Deputada, queria falar um pouco, eu sei que o seu trabalho é muito focado, direcionado aos vários aspectos da economia do mar, da economia azul. A senhora tem vários projetos nessa direção, até porque Angra dos Reis, enfim, é um exemplo clássico de uma cidade que, enfim, cuja economia é dependente, em boa medida, do mar, seja de indústrias que fornecem equipamentos para a produção de petróleo, seja, enfim, para a indústria pesqueira, enfim, tem uma interação absoluta com a economia do mar. Eu queria que a senhora falasse um pouco disso, quer dizer, o Rio de Janeiro, a meu ver, não explora todo o potencial que essa economia do mar permite, tem. Essa é a minha visão, assim, uma visão leiga, que eu não acompanho passo a passo essa questão, mas o que eu percebo é que a nossa capacidade seria muito maior se nós tivéssemos realmente investimentos focados e pesados nessa direção. Eu estou correto ou estou errado, deputada? Está corretíssimo. Eu acho que o nosso estado do Rio de Janeiro, ele tem na economia do mar um grande potencial, mas é preciso sempre ressaltar que potencial sem direção de nada vale. Exato. E aí eu até falo muito sempre como exemplo, cito como exemplo um pequeno vídeo que uma vez eu assisti num workshop de turismo, em que demonstrava para o público, e eu estava ali na assistência, um animal de grande velocidade correndo na selva, correndo, mostrando ali todo o seu potencial de velocidade, e de repente ele bate com a cabeça numa árvore. E ali, o que o expositor passou como mensagem? Nós vimos aqui esse animal veloz, sim, correndo, sem direção, e de repente ele se depara com uma árvore, sim, bate a cabeça e cai no chão. Então, sim, potencial sem direção de nada vale. de nada vale. Quando eu ingressei no meu primeiro mandato na Assembleia Legislativa, e por conta da minha cidade ser uma cidade litorânea, Costa Verde como um todo, Mangaratiba, Angra, Paraty, sim, serem cidades que representam uma região riquíssima, em turismo, em belezas naturais do nosso estado do Rio de Janeiro. Exato. E nós temos lá também diversas atividades que são diretamente ligadas ao mar. Sim. E uma delas, a indústria mais forte que nós temos, é o estaleiro, que lá está hoje, o estaleiro Cítrium, hoje é Cítrium, hoje é Cítrium. E naquele momento, em 2021, o estaleiro não estava muito bem. Ele tinha ali cerca de 500 a 600 trabalhadores. Praticamente fechado, porque não me lembro na época da Verão chegou a ter mais de 10 mil 12 mil funcionários, no passado já existiram 12 mil funcionários. E aí eu resolvi então propor a criação de uma comissão especial de incentivo à indústria naval offshore, petróleo e gás. Então, na época, o então presidente da casa era o deputado André Siciliano. Ele me deu todo o apoio nessa questão do meu desejo da criação dessa comissão especial. E ali eu fiz um trabalho de resgate de todo o histórico, fiz muita aproximação com profissionais da Marinha do Brasil. Naquela ocasião,
a atual presidente da Petrobras, a doutora Magda Chambriard, fazia parte da assessoria fiscal da Alerj, exato. E ela contribuiu muito com a sua experiência como engenheira de carreira, né, da Petrobras, nos trabalhos da comissão, né? Também não posso deixar aqui, né, de ressaltar a contribuição importante que, na época, vice-presidente do Sinaval e hoje presidente da Transpetro, o Sérgio Bassi, também deu a essa comissão. E dali, né, desse trabalho, nasceu a política de incentivo à economia do mar no nosso estado do Rio de Janeiro, né, lei de minha autoria, sancionada pelo governador à época, né, o governador Cláudio Castro, Sim. Que em 2023 criou também uma secretaria importante para o estado do Rio de Energia e Economia do Mar. E nós saímos... Eu, inclusive, entrevistei na época o Hugo Leal, que era o secretário, e ele me falou de vários projetos, mas me parece que nenhum deles foi à frente. Um, inclusive, de exploração de energia eólica através de usinas offshore, usinas no mar. Quer dizer, nada disso aconteceu. Quer dizer, são ideias fantásticas, mas que mostram o potencial que essa economia do mar tem e que o Rio está explorando em níveis muito aquém da capacidade real. Eu acho que o nosso estado do Rio de Janeiro, né, falando de economia do mar, primeiro, ele saiu na vanguarda ao estabelecer essa política pública como uma política de Estado. Sim. E ela tem que ser entendida dessa maneira e não apenas como uma política de governo. Por quê? Porque o estado do Rio, ele tem um monopólio natural. Sim, né? sim. O que não se pode tirar do estado do Rio de Janeiro? Esse litoral fantástico que nós temos. Sim. Nós temos 25 cidades litorâneas, 2 lagunares, portanto, mais de 27% das cidades do estado do Rio, ela é vocacionada, né, para essa economia do mar. Nós temos a gigante indústria de óleo e gás, né, que tem aí... corresponde a valores importantes para o PIB do nosso estado do Rio de Janeiro e atrelada a ela, porque ela puxa diretamente, né, não só a indústria naval, a indústria de defesa, o transporte marítimo, né, o turismo. Então, nós temos, assim, diretamente empregos gerados a essa economia do mar, mas também indiretamente formando aí uma cadeia que nem sempre está instalada, né? E normalmente não está instalada nas cidades litorâneas. Então avança também para o interior do estado. Essa visão, quer dizer, que a senhora, de certa maneira, consolidou nesse projeto que foi aprovado, nessa união de forças, unindo vários atores envolvidos na questão da economia do mar, na questão do petróleo, acabou resultando em algo concreto. O estaleiro hoje já tem quantos mil funcionários? Hoje tem mais de 8 mil funcionários. Tinha 500 funcionários. Tinha 500 funcionários. Uma mudança radical do quadro. Foi um movimento muito importante que nós fizemos dentro da Assembleia, né? E graças a Deus, né, cresceu em encomendas de plataformas, né, de petróleo aqui no nosso estado. A economia de Angra é muito fundada nessa questão da indústria naval, né? E o turismo, né? São acho que são os dois pés, digamos, principais, sustentáculos principais da economia de Angra, né? Exato. E do estado também, né? Quando a gente fala que o turismo costeiro, ele corresponde a cerca de 11%, né, do PIB, em termos de participação do PIB. Sim. Né? Porque, ele, além dessas atividades, né, como a gente fala, o turismo náutico, mas aí isso vem a rede de hotéis, bares, restaurantes, o próprio transporte terrestre, dentre outras atividades né, os eventos. Deputada, como é que a senhora vê uma questão que é recorrente em todo o Brasil, mas se manifesta também em Angra dos Reis, obviamente, de maneira frequente, que é as dificuldades que a legislação ambiental impõe ao investidor que quer empreender na área turística naquela região da Costa Verde. Volta e meia se depara com um projeto audacioso de investimento, resorts ou algo semelhante, e geralmente tem um obstáculo, tem uma negativa por conta do licenciamento ambiental. Isso até que ponto é um entrave
para o desenvolvimento do turismo na região, ou não, ou isso é contornável, isso é um problema momentâneo que o empreendedor acaba resolvendo. A senhora acha que a legislação é impeditiva ou não? A senhora responde logo após o nosso intervalo, que, enfim, nosso diretor já está chamando aqui o intervalo. Vamos rapidamente a um break e voltamos em 1 minuto com o Jogo do Poder. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui a deputada Célia Jordão, do PSD. Deputada, eu deixei uma pergunta no bloco anterior. Até que ponto a legislação ambiental é impeditiva para investimentos para a quem deseja realmente empreender na área turística? E eu quero que a senhora cite, obviamente, o caso de Angra, que a senhora conhece na palma da mão. Quer dizer, é um impedimento ou não? Ou é algo, digamos, absolutamente contornável e, enfim, que não merece, digamos, nenhum tipo de apreensão nossa? Ricardo, isso é até uma pergunta muito interessante, porque aí a gente vai abordar diversas outras questões. De fato, é uma queixa recorrente, mas que não afeta só a nossa região, não apenas a minha cidade de Angra dos Reis. Isso a nível de Brasil a gente todo. Mas em Angra, ouve, como isso se manifesta? A gente ouve. Como eu dizia, você, né, até um pouco antes, a gente percebe a construção do nosso país, né, que é uma federação, ela é uma federação anômala, né? Porque você se depara com órgãos ambientais federal, né? A nível federal, estadual e municipal. Então tem áreas de competência do município, áreas de competência do Estado e áreas de competência da União. Federal, exatamente. E a nossa cidade, em Angra dos Reis, ela é toda recortada por unidades de conservação, que são de competência da União, de competência do Estado e de competência do município. São muitos entes federativos para, enfim, legislar e definir, digamos, a questão. E aí eu te dou um exemplo que não é uma questão de empreendimento. A prefeitura aprova, mas o Estado não aprova, a União não aprova, o IBAMA não aprova, o ICMBio não aprova. Eu te dou um exemplo, né, não de empreendimento, mas de uma obra necessária que o município tinha que fazer no Rio Bracuí. Sim. Sofremos lá as chuvas, onde foram alagadas, né, diversas casas, cerca de 1.000 casas foram afetadas pela enchente do rio. Sim. O município tinha que fazer ali uma intervenção, existe um convênio entre o município e o Estado, né, em que o município, nos rios que cortam, né, dentro do seu território, ele pode estar licenciando, e o município, nesse entendimento, começou uma obra, então, ali, né, de contenção das margens, porque as chuvas estavam afetando, né, com a erosão afetando essas margens, poderia causar um problema maior. O Ministério Público entendeu que não era de competência nem do município nem do Estado, era de competência federal esse licenciamento ambiental, paralisou a obra, porque o rio nasce no estado de São Paulo. Então como é um rio interestadual, a competência é federal. Exato. Então, você veja o tamanho, né, do embrólio. Como é que ficou a situação? Continua parada a obra. Continua parada a obra? Com discussões, com audiências públicas já realizadas. Já tem mais de 1 ano. Mas o trecho que o município conseguiu fazer foi fundamental. Falar um pouco de Ilha Grande. Ilha Grande é aquele santuário maravilhoso, enfim, inigualável do Brasil, mas tem muitas deficiências do ponto de vista de saneamento, né, deputada? Há muito tempo que a gente fala que é necessário fazer o saneamento da região do Abraão, e também lá da outra região, enfim, na outra costa, né, que Mar Aberto. Provetá, exatamente, aquela região de Provetá. Então, e não tem saneamento lá. Como é que a senhora vê esse problema e que tipo de luz a senhora tem de solução para isso? Olha, Ricardo, nós temos feito diversas reuniões na Secretaria de Estado de Ambiente, né, e Sustentabilidade, né, acompanhando as equipes técnicas. Sim. Já foi, inclusive, aprovado o projeto de saneamento da Vila do Abraão e do Saco do Céu, né, para que seja... Saco do Céu é lindíssimo. É lindíssimo. E através do fundo, né, estadual de meio ambiente, que é o FECAM, para que seja liberada essa verba
e o Estado possa também entrar, né, com grande parte desse investimento no saneamento, entendendo que isso é qualidade de vida. A gente não está falando apenas do tratamento do esgoto, mas também da questão da qualidade da água para a população residente, né, que na época de alta temporada o volume de pessoas transitando aumenta absurdamente, né? Então a gente precisa tratar, né, a nossa joia rara do estado do Rio de Janeiro, da nossa cidade, que é a Ilha Grande, e é toda a Bahia, né, da Ilha Grande. A propósito, ela falou agora o fluxo intenso. O que a senhora acha dessa questão da cobrança da taxa da Ilha Grande, que provocou tanta polêmica? Na realidade, Ricardo, né, as taxas já existiam. Existem. Quem vai para Fernando de Noronha paga a taxa, eu já fui várias vezes. As taxas já existiam, e o que a Prefeitura encaminhou, né, para a Câmara Municipal, que foi debatido, foi justamente a questão da criação de uma taxa única, né, porque eram 3 taxas, né, se não me falha a memória, e eles unificaram as 3 e criaram uma única taxa. E esse movimento, né, quando a gente pensa a nível de tributo, o tributo ele não contribui apenas para a questão do investimento, mas principalmente nessa questão do turismo, um certo controle de fluxo também de pessoas, e é isso que a gente vê, né, se replicar em diversas outras cidades, né? Eu acho que a de Fernando de Noronha, em especial, ela já existe desde 1987, se não me engano. Eu fui lá já umas 4 vezes, e todas elas, há muitos anos, a primeira, certamente há mais de 20 anos, e todas elas eu paguei essa taxa. Então assim... Está consolidado e não há polêmica nenhuma. Está assentada essa ideia. A gente se preocupa, claro, né, com a sobrevivência daqueles que vivem e sobrevivem, né, das atividades relacionadas ao turismo. Mas eu acho que a gente tem que ter também, né, preocupação com a sustentabilidade dessas atividades, com os investimentos que são necessários, né, porque, sem sombra de dúvidas, a Ilha Grande precisa ser preservada. Né? Então, a gente tem que ver as coisas, né, com muita atenção, pensando no futuro. Né? Se hoje eu gosto tanto de estar na Ilha Grande, conviver, né, com aquela beleza natural, eu também quero isso lá na frente, né, para netos, bisnetos, tataranetos, né, que o turista possa continuar visitando a nossa cidade, né, e vendo também essas áreas preservadas, porque é isso que atrai, né, tanto o turista para a Ilha Grande. A senhora acredita que a Ilha Grande seja, digamos... Obviamente que Angra tem aquela região da Costa Verde, tem várias questões a serem abordadas do ponto de vista turístico, questões que necessitam de atenção, tem várias... Enfim, não é apenas a Ilha Grande. Mas a senhora acredita que a Ilha Grande seja, digamos, o principal foco, a principal joia a ser tratada, a ser preservada, quando se fala em turismo da Costa Verde? Você tocou assim num ponto fundamental, né? Porque quando o turista muitas das vezes vai pesquisar o estado do Rio de Janeiro, ele busca a Ilha Grande, né? A Ilha Grande, portanto, ela é, sem sombra de dúvidas, né, aquilo que mais atrai. Todo o nosso litoral é lindíssimo. Lindíssimo. Né? É inigualável, né? Você é uma pessoa que viaja, que conhece outros países e outros estados também, né, brasileiros. Você sabe que a beleza que nós temos ali é inigualável. Incomparável. É incomparável. Não se encontra em qualquer parte do mundo. Não se encontra. Então, a gente tem, sem sombra de dúvidas, que ter esse olhar muito carinhoso e especial, né, pela Ilha Grande, e essa questão do saneamento está sendo tratada para todas as praias. Né? Eu toquei na Vila do Abraão, no Saco do Céu, porque são projetos maiores, que demandam maior investimento, e isso, né, foi apresentado e aprovado junto ao FECAM. Né? Os demais investimentos no Comitê de Bacias, e isso também já está sendo, inclusive, implementado nas demais praias para poder fechar, né, o tratamento de todas as praias da Ilha Grande. Isso é muito importante e eu tenho acompanhado. Vamos a um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta já já, hoje com a deputada Célia Jordão. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui a deputada Célia Jordão, do PSD. Deputada, vamos falar um pouco de política. Senhora deputada, como é que está o clima na Alerj? Nós tivemos prisões de deputados, a prisão do ex-presidente Bacelar, tivemos, enfim, a eleição
da nova mesa diretora, o presidente Douglas Rua, havia expectativa de que ele assumisse até o governo do Estado, o Supremo decidiu esperar, enfim, não deu a ele essa oportunidade, mantendo o presidente do Tribunal de Justiça à frente do governo do Estado. Como é que a senhora analisa esse quadro que é absolutamente irregular, atípico, do Rio de Janeiro, em que um desembargador governa o Estado, enfim, a LERJ tem alguns parlamentares presos com acusações graves, como é o caso do Bacelar, o caso do Thiago Rangel, e, ao mesmo tempo, situações que também acho absolutamente espatafúrdias, né? Por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, recentemente, não que eu defenda Thiago Rangel, até acho que ele, enfim, merece pagar todas as penas, enfim, do envolvimento que ele teve, se é que teve, com o crime organizado, e eu acho até que a LERJ poderia, se comprovar tudo isso, expulsá-lo. Mas o fato é que Alexandre de Moraes, sem que haja nenhuma mudança na legislação, ele diz que a LERJ não pode mais revogar a prisão de deputado. Mas a legislação não diz isso, quer dizer, a legislação dá ao parlamento estadual a mesma prerrogativa do Parlamento Federal, a menos que houvesse uma mudança na lei, mas ele decidiu que não pode mais. Quer dizer, há poucos meses, por exemplo, o Bacelar foi solto por uma decisão da LERJ. E agora ele diz que não pode mais. Eu não estou dizendo isso para defender Thiago Rangel, eu acho que, enfim, a questão do Thiago Rangel merece ser analisada com muita severidade. Mas também é estranho que o ministro diga, agora não pode mais não. Por quê? Mudou a lei? Enfim, como é que a senhora vê essa grande confusão? Eu acho que é um momento muito delicado, né, da política fluminense. E quando nós paramos assim para avaliar a população, ela tem sofrido muito, né, não apenas com esse momento atual, mas se a gente olhar para trás, né, quantos momentos, né, de governadores que foram presos. Então, tudo isso desestabiliza muito, né? Eu acho que não apenas a sociedade, como a política como um todo. 5 governadores, Cabral, Garotinho, Rosinha, enfim, Pezão, enfim, muitos governadores presos. E isso não é bom. Quando você fala... Witzel, quando você não fala foi preso, mas foi afastado. Quando você fala de prisões de deputados, o que vem na cabeça da população? A LERJ, né? Sim. Não é individualizado a atitude, o ato, né? A questão das apurações, não são individualizadas. Sim. Então é todo mundo colocado no mesmo pacote. E isso é muito ruim para o ambiente institucional. Sim. Né? Então fica um ambiente também muito... complicado e ruim de tramitar, entendeu? Sim. As pautas importantes, porque a todo momento você abre jornais, né? Acompanha também as notícias online e se depara com notícias como essa. A Assembleia não vai poder, né, analisar, né, a prisão de um ou outro. Quer dizer, fica um ambiente que parece que está todo... Que a Assembleia dê liberdade, garanta liberdade de A ou B, mas ela tem essa prerrogativa. É o que está na lei. E retiraram do nada, uma canetada, não pode mais não. E é o que está na lei, né? Se diga-se de passagem, naquele momento da análise da manutenção ou não da prisão do Bacelar, eu votei pela manutenção da prisão, aguardando que os órgãos de apuração fizessem em absoluto, quer dizer, consonância com o que diz a lei. Submeteu ao parlamento, votou pela manutenção da prisão, ok. Mas, de repente, suspender esse direito é uma coisa muito confusa também, né? Enfim, confuso, mas é o momento que nós estamos vivendo e eu acho que a gente precisa enfrentar esses desafios daqui para frente. Eleição estadual, a senhora está apoiando a chapa de Eduardo Paes, e como é que a senhora vê esse quadro de disputa no Rio? Que tipo de avaliação a senhora faz da eleição? Estou no partido agora, né, do Eduardo Paes, que se lança como pré-candidato a governador. Eu acho que Eduardo Paes ele já deu demonstrações, né, da sua competência enquanto gestor. Eu acho que ser prefeito de uma capital como o Rio de Janeiro tem a mesma projeção, né, de que ser gestor do governo do Estado. Né? O que se faz numa capital reflete muito para o interior do Estado.
né? E ele já deu mostras, né, da sua capacidade de trabalho. Sim. A senhora acha que aquilo que se apontava anteriormente, que seria, digamos, uma limitação dele, hoje está superada em, digamos, a falta de habilidade política para se relacionar com os homens públicos do interior? Ele seria um homem muito metropolitano, um homem da capital, e que não tinha, digamos, a mesma linguagem do interior. A senhora acha que isso está superado? Bom, eu sou de interior, né? Então é claro que a gente vai ficar no pé dele. Sim. E ele tem, né, feito essas jornadas ao interior do estado. Eu tenho certeza que ele está encantado em ver, né, o potencial que todo o estado do Rio de Janeiro tem, cada um com a sua característica regional, né, e você precisa entender essas características de cada região, né, para que você, de fato, estabeleça uma política de desenvolvimento econômico, social, capacitação de mão de obra. Os nossos jovens aí são ávidos, né, pelas oportunidades, e eu acredito, né, com toda certeza, na capacidade que ele tem de absorver toda essa necessidade, né, e é isso que ele tem demonstrado, a alegria aí pelo interior, né? E como é que a senhora está vendo agora a sucessão presidencial, essa disputa de Flávio e Lula? Como é que a senhora vê, enfim, esse quadro? Bom, eu acho que o Brasil ainda caminha muito polarizado, né? Eu acho que a população, o que ela precisa, ela com toda certeza não é de briga, né? Não é dessa questão muito assim por exemplo, a rede social hoje, né? Você abre uma rede social, é um falando, brigando, xingando e acusando. Eu acho que a gente precisa acalmar os ânimos, tratar daquilo que a população mais precisa, né? A senhora está fora dessa polaridade porque o seu partido está lançando o Caiado, candidato à presidência da República. Exatamente. Com vice, inclusive, do Kassab. Esse é seu candidato? Esse é o candidato do meu partido. Eu sempre trabalhei muito, né, no centro-direita. Na minha cidade, nós sempre fomos adversários, né, do PT. Sim. Né, somos adversários históricos do PT na minha cidade. Adversário histórico sempre teve uma posição até muito próxima de Bolsonaro, até a última eleição, que houve esse cisma, esse racha, que ele, enfim, não apoiou o candidato que o Fernando Jordão escolheu, e aí houve um distanciamento. Mas, de qualquer maneira, sempre houve, historicamente, uma aproximação com o grupo de Bolsonaro, né? E, por sinal, o Bolsonaro, por ter casa em Mambucaba, tem uma influência um pouco grande ali naquela região, né? Eu acho que essa questão da polarização, né, ela afeta a todo o Brasil e a todas as cidades, né? Sim. Nós continuamos sempre firmes no mesmo propósito, né? A mudança do meu partido não mudou as minhas convicções. Eu sempre fui muito pela defesa daqueles que são mais vulneráveis, que são as mulheres vítimas de violência, os nossos jovens, nossas crianças, e também ao desenvolvimento econômico e social, que emprego é, sem sombra de dúvidas, o programa social mais importante que os brasileiros desejam. Deputada, eu vou passar às suas mãos o livro do colega Ricardo Cota, A Mulher que Enfrentou o Brasil, a Arte e a Coragem, de Niomar Muniz Sodré Bittencourt, que foi fundadora do Correio da Manhã, editado pela editora Correio da Manhã. Isso muito obrigada. Para sua leitura, para seu deleite. Muito obrigado por ter compartilhado. Depois eu quero uma dedicatória, né? Por favor. O livro não é meu, é de Ricardo Cota, por isso que eu não fiz a dedicação. Não, mas aí do amigo. Certamente. Olha, um prazer muito grande recebê-la aqui, foi um prazer recebê-la dessa noite. Sucesso, muito obrigado por ter comparecido. Tá bom? E obrigada a vocês, né, por nos acompanhar. Isso. E a você que nos acompanhou pela rede CNT, muito obrigado pela audiência. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 23h20. Muito obrigado pela sua audiência, por estar conosco até esse momento. Voltamos na semana que vem. Tenham todos um bom final de domingo, uma boa semana e até lá.